Como vocês podem perceber, hoje eu estou aqui no cantinho do meu escritório para falar com vocês, para conversar com vocês a respeito do último tema dessa nossa série de mensagens, série que nos acompanhou aqui ao longo do mês de maio. Hoje o João Marcos fez um desafio aí na escola dominical para saber quantos se lembravam ainda. Eu quero crer que a maioria de vocês estejam guardando pelo menos algumas questões que nós pensamos juntos, elaboramos ao longo deste mês, quando nós meditamos nesta série. E hoje, como eu estava dizendo, eu estou aqui do cantinho de casa. Não tem edição, não tem cortes, portanto, eu pretendo fazer aqui uma conversa mais ou menos livre e que, porventura, pode também ser acometida por alguns erros, e se isso, porventura, acontecer, já peço que os irmãos nos perdoem, mas nós estamos aqui pensando, experimentando novas possibilidades para o nosso culto nesse tempo de pandemia. Nós estamos vivendo, irmãos e irmãs, tempos extremamente difíceis. Muito difíceis. Eu sei que, da mesma maneira que vocês, cada um de vocês, estão sendo afetados por essa pandemia, por tudo que a gente vem experimentando em decorrência dela, e somos afetados de maneiras diferentes, com questões diferentes, mas podemos dizer que todos nós, de uma maneira ou outra, estamos também lidando com o sofrimento. Nós somos, irmãos e irmãs, todos os dias, cotidianamente bombardeados por más notícias, coisas ruins. E são tantas coisas que muitas vezes acabam gerando em nós certo cansaço, certo desânimo, muita preocupação. E isso é natural nesse tempo que nós estamos aqui vivendo. Por isso é que, ao longo do mês de maio, eu propus que nós meditássemos, que nós refletíssemos a respeito do cultivo da vida. Porque num cenário onde nós estamos sendo informados, nós vislumbramos cotidianamente questões que dizem respeito à morte, nós precisamos, irmãos e irmãs, também nos voltarmos para a Escritura Sagrada e cultivarmos vida por meio da Escritura Sagrada. Cultivemos vida, irmãos e irmãs. Aí aonde você está com a sua família neste momento, durante a semana, aonde quer que Deus nos enviar, que nós possamos ser portadores da vida. Pessoas que cultivam e pessoas que compartilham a vida. E hoje eu quero pensar com você, irmão e irmã, nesse tema do cultivo da vida, a partir de um subtema. O último subtema, que é o cultivo do amor. E eu não poderia falar de amor ignorando um texto bíblico que eu imagino que é muito peculiar para todos nós no que diz respeito a esse tema. 1 Coríntios, capítulo 13. Abra aí a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu quero ler com você esse texto e, a partir dele, meditarmos um pouquinho. Vamos lá? Diz assim o texto bíblico. E percebam, irmãos e irmãs, que eu vou pegar um pedacinho, o finalzinho do capítulo 12, e vou também ler o início do capítulo 14. Para a nossa meditação nessa noite. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, seria como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens,
entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, ele é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, e então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conheceremos como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Esse texto bíblico, irmãos e irmãs, o capítulo 13 de 1 Coríntios, é um texto muito conhecido. Conhecido por todos nós, cristãos e cristãs, e eu diria que ele é muito conhecido até por pessoas que não se declaram cristãs. Mas, por exemplo, pessoas que gostam de uma boa música popular brasileira. Nós todos conhecemos o grupo Legião Urbana, que, em grande medida, em grande parte, se inspirou nesse texto bíblico para compor aquela canção já consagrada, Monte Castelo. Aliás, uma bela canção. Eu olho para esse texto bíblico, irmãos e irmãs, e percebo o quanto o apóstolo Paulo estava inspirado ao compartilhar com a igreja e por meio daquela igreja também, hoje, compartilhando conosco palavras tão importantes. Então, assim, fundamentais para que nós cultivemos vida. Cultivar o amor é também, irmãos e irmãs, cultivar vida. Ao meditar nesse texto bíblico, preparando para essa nossa reflexão, para esse nosso momento de bate-papo aqui, eu quero pensar com vocês, meus irmãos e irmãs, eu me pus a pensar não apenas nos ensinamentos que a igreja lá de Corinto extraiu dessa passagem bíblica, mas também, e nós vamos extrair ensinamentos a partir disso que o apóstolo Paulo compartilhou com a igreja, mas também nos ensinamentos que nós podemos extrair deste texto, olhando para tudo quanto nós já meditamos como igreja ao longo deste mês de maio, quando nós falamos de diferentes maneiras que nós podemos cultivar vida. E para essas diferentes maneiras que nós podemos cultivar vida, eu queria encerrar hoje dizendo que no eixo, que no centro dessas maneiras todas, deve estar de maneira inconfundível, irmãos e irmãs, o amor. O primeiro ensinamento que eu extraio aqui do texto bíblico e compartilho com vocês, olhando para todo o capítulo 13, é o seguinte: se nós considerarmos o amor como elo entre vocação e serviço, nós iremos cultivar vida. Vou repetir. Se considerarmos o amor como elo entre vocação e serviço, iremos cultivar vida. Os irmãos perceberam que na leitura eu fiz questão de pegar o finalzinho do capítulo 12 e o início
do capítulo 14. Por quê? Porque lá no capítulo 12, o apóstolo Paulo está tratando de maneira exaustiva dos diferentes dons, das diferentes vocações com as quais aquela igreja foi presenteada pelo Espírito Santo. Havia ali naquela igreja muitas pessoas dotadas do carisma, da vocação, do dom para servir a Deus naquela igreja. Que bênção, né? Que bênção. Mas, diante de tantos dons, a parte final do capítulo 12, que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: mas eu passo a mostrar a vocês um caminho sobre modo excelente, mais um dom. Lá no início do capítulo 14, da mesma maneira, segui o amor e procurai com zelo os melhores dons espirituais. Irmãos e irmãs, se no capítulo 12 o apóstolo Paulo está falando dos dons, da vocação que cada pessoa que fazia parte daquela igreja havia recebido de Deus, no capítulo 14 ele estava falando do modo como aquela igreja poderia e deveria exercer o dom. Mas é interessante nós pensarmos, irmãos e irmãs, que no capítulo 14, o Paulo está praticamente também fazendo uma denúncia de que, apesar de tantos dons, aqueles dons, ao invés de beneficiar, de edificar a igreja, estavam, na verdade, prejudicando. Por isso, irmãos e irmãs, a importância de, entre esses dois capítulos, 12 e 14, o capítulo 13. Vou dar aqui um exemplo. Eu não sei se você gosta de hambúrguer. Eu gosto. E agora há pouco nós estávamos falando de hambúrguer aqui em casa. Mas eu sei também que este é um alimento que deve ser consumido de maneira moderada para que nós possamos cuidar da nossa saúde. Mas eu quero trazer aqui para vocês o exemplo do hambúrguer. Porque imagine-se, irmãos e irmãs, você numa hamburgueria, você pede ali o cardápio, faz a sua escolha, o atendente vem até você, e aí diante do atendente você diz assim: eu quero um hambúrguer tal, mas eu quero sem recheio. Eu quero comer hoje só pão com pão. Irmãos, percebam que, na verdade, o que acontece aqui na carta de Paulo aos Coríntios, especialmente quando a gente olha para esses 3 versículos, é exatamente isso. O amor é como recheio necessário para que nós coloquemos em prática a nossa vocação a serviço de Deus. Se nós temos vocação, mas nós não temos amor, todo o serviço que nós possamos fazer em nome de Deus e para Deus, irmãos e irmãs, não teria sentido algum. Percebam, então, essa analogia e tentemos aplicá-la à nossa realidade enquanto IPI do Parque P. Qual é a sua vocação? Qual é o seu talento? E qual é o chamado, qual é o serviço que Deus requer de cada um de nós? Nunca nos esqueçamos, irmãos e irmãs, que nós devemos exercer o que quer que seja com amor. E com amor, nós iremos, com certeza, cultivar vida. Cultivar vida. Eu penso, irmãos e irmãs, que a despeito dos diferentes dons que eu, que você, que todos nós possamos ter, quando nós pensamos a igreja de maneira coletiva, a vocação da igreja é compartilhar vida. É compartilhar vida, sobretudo nesse nosso tempo, quando a gente percebe o sofrimento no mundo. Nós temos a vocação de compartilhar vida. E o desafio que o texto bíblico coloca para nós é exatamente este, então. Que a nossa vocação tenha como recheio o amor, para que, na missão,
possamos ser bem-sucedidos. Então, este é um primeiro ensinamento que eu compartilho com vocês a partir do texto bíblico. Mas agora, irmãos e irmãs, para aqueles que não recordam de maneira plena tudo aquilo que nós tratamos nos domingos anteriores, eu quero me valer desse texto para dizer também um pouquinho, para falar também um pouquinho de tudo quanto nós já meditamos. Em primeiro lugar, se nós considerarmos o amor como elo entre pensamento e atitude, nós iremos cultivar vida. No primeiro domingo deste mês, nós tratamos a respeito da necessidade que nós temos de, nesse tempo, cultivarmos bons pensamentos. Lembram-se disso? Nós nos valemos do Salmo 139 para essa reflexão. Lá no Salmo 139, nós aprendemos com o salmista, primeira coisa que nós aprendemos, que Deus conhece todos os nossos pensamentos. Nós aprendemos também que nós não somos capazes de compreender todos os pensamentos de Deus. E aprendemos, por fim, sobre a necessidade que nós temos de pedir a ajuda de Deus para que nós possamos pensar melhor. Para que possamos ser possuídos por bons pensamentos. É por isso que o salmista vai dizer lá no seu texto: sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque a verdade, irmãos e irmãs, é que nós somos conduzidos pelos nossos pensamentos. Em boa medida, as nossas ações, elas partem do nosso pensamento. Seja que ações forem também nesse sentido. A Bíblia, por exemplo, vai dizer para nós, Jesus nos diz isso lá no Evangelho de Marcos, que de dentro dos nossos corações surgem os maus pensamentos. Por isso é necessário que nós reflitamos constantemente a respeito daquilo que nós estamos pensando, em relação a nós mesmos e em relação ao outro também. Nas palavras de Jesus, nós podemos perceber então o seguinte: dos nossos pensamentos, do nosso coração, de onde vêm os maus pensamentos, procedem então a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, a maldade, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Isso está registrado lá em Marcos, capítulo 7. Mas eu quero crer que Jesus não estava ali querendo ser exaustivo. Ou seja, existem muitos outros, vários outros, maus pensamentos que podem fazer com que nós tomemos atitudes, mas também em decorrência destes maus pensamentos. Cultivemos, irmãos e irmãs, bons pensamentos. No cultivo dos maus pensamentos, nós podemos ser conduzidos a atitudes más. Por isso é que eu digo a vocês que, inspirado aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, se nós considerarmos o amor como elo, como ligação entre o nosso pensamento e a nossa atitude, nós iremos cultivar vida. No livro que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, ele afirma o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, e com muita certeza há diversos outros mandamentos, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. De sorte, irmãos e irmãs, que o cumprimento da lei é o amor. Se quisermos, então, cultivar bons pensamentos que nos encaminhem para boas atitudes,
É preciso que nós tenhamos coragem. Grifem essa palavra. É preciso que nós tenhamos coragem de nos abrirmos para o amor. Porque quem ama, como diz o texto bíblico que nós lemos e que nos inspira nessa reflexão, é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento. Quem ama não é orgulhoso. Quem ama não é vaidoso. Quem ama não é grosseiro e nem egoísta. Não fica irritado e nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, com esperança e com paciência. O amor é eterno. Eu não sei, irmãos e irmãs, quais são os seus pensamentos. Como eu não consigo sondar os pensamentos de Deus, na minha humanidade e na nossa humanidade, também nós não conseguimos sondar os pensamentos uns dos outros. Mas muitas vezes, na nossa condição humana, podemos nutrir maus pensamentos em relação aos outros. E isso não é cultivo de vida. Muitas vezes, na nossa condição humana, nós podemos nutrir maus pensamentos em relação a nós mesmos. Muitas vezes, fundamentados por causa das circunstâncias da vida, por causa dos problemas que nós enfrentamos, por causa do desânimo, por causa da desesperança. Se este é o caso, irmãos e irmãs, tenha como elo do seu pensamento, do nosso pensamento, o amor, para que as nossas atitudes convirjam para uma vida que, de fato, cultiva a vida. A nossa vida e a vida do nosso próximo. Nós tratamos também, irmãos e irmãs, a respeito da amizade. Lembram-se disso? Na ocasião, nós compartilhamos até um pequeno trecho da obra O Pequeno Príncipe, dizendo que nós somos responsáveis por aqueles que nós cativamos. Eu diria o seguinte neste momento para nós: se nós considerarmos o amor como elo entre amizade e relacionamento, nós cultivaremos vida. No Evangelho de João, lá no capítulo 15, Jesus se volta para os seus discípulos e diz a eles o seguinte: olha, vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Eu gostaria que você pensasse, irmãos e irmãs, no impacto dessa frase na vida daquelas pessoas. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos. E a prova cabal dessa minha amizade sincera é que eu vou dar a vida por cada um de vocês. Eu vou dar a minha vida por cada um de vocês. Irmãos, quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, nós encontramos algumas características destes que o Senhor Jesus chama de amigos. Por exemplo, nós sabemos, olhando para a Bíblia, que o Pedro era alguém muito enérgico, muito afoito e muitas vezes colérico em suas atitudes. Nós sabemos, olhando para a Escritura Sagrada, que Tiago e João eram egoístas, queriam os melhores lugares ali diante de Jesus. Nós sabemos que Judas foi o traidor, e além de traidor, era ladrão, conforme o testemunho do apóstolo João. Nós sabemos que o Natanael era preconceituoso. De Nazaré pode vir alguma coisa que preste? Então, irmãos e irmãs, são para essas pessoas, a essas pessoas que Jesus se dirige do jeito que são, e diz assim: vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. E a maior prova dessa amizade é que eu vou dar a vida por vocês, por cada um de vocês, expressando assim o meu amor. Jesus não amou nenhum dos seus discípulos por aquilo que eles poderiam se tornar, mas em vista daquilo que eles eram. É exatamente porque vocês são assim que eu amo cada um de vocês. E foi neste amor incondicional de Jesus para com seus amigos, irmãos e irmãs, que Jesus abriu um caminho
para que mudanças significativas pudessem acontecer na vida deles, no coração deles, de modo que eles também, no amor de Jesus, se aperfeiçoaram e se tornaram pessoas melhores. Jesus não pautou o seu relacionamento com seus amigos pelo que eles viriam a ser, ou poderiam ser. Jesus não esteve preocupado em encontrar os melhores amigos, os mais perfeitos, os mais leais, para que a partir daí pudesse se relacionar com eles. O que motivou o relacionamento de Jesus com os seus amigos, os seus discípulos, foi tão somente o seu amor. Nós, irmãos e irmãs, somos discípulos de Jesus hoje, século 21. Sabemos da potência que tem o amor de Jesus. Deus me ama e o seu amor é incondicional, já dizia aquele cântico. O seu amor é incondicional. E nesta incondicionalidade do amor de Jesus, este amor se torna tão constrangedor, irmãos e irmãs, que nos potencializa para que nós sejamos pessoas melhores, pessoas diferentes. O desafio de cultivarmos amigos para cultivar vidas, irmãos e irmãs, é exatamente este. O de amarmos de graça. Eu me lembro de um amigo muito lá de trás. Agora eu estou lembrando da música de Oswaldo Montenegro, né? Faça uma lista de grandes amigos. E este amigo é um amigo lá de trás, muito lá do meu passado mesmo. E ele me disse assim uma vez, olhando nos meus olhos: Dida, eu gosto de você de graça. Faz tanto tempo que ele me disse isso e eu não esqueço até hoje. Eu não tenho nem contato com ele mais, mas ele me disse isso e isso me marcou profundamente. Eu gosto de você de graça. Eu penso, irmãos e irmãs, que assim deve ser o nosso relacionamento. O relacionamento de Jesus com seus discípulos foi um relacionamento pautado pela graça, pela gratuidade. E se nós nos dispormos a amar uns aos outros, aqueles que nós chamamos de amigos, nessa mesma gratuidade, com certeza nós iremos produzir no coração de quem quer que seja uma potência para uma vida mais próxima da vida de Jesus. Não ame, irmãos e irmãs, em vista, e não procure amigos em vista daquilo que as pessoas poderiam ser. Ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual a você e você não é igual a mim. Ame, relacione-se, cultive amigos, acima de tudo, na mesma gratuidade que Jesus nos ensinou a cultivar. Então, olhando para esse texto bíblico e lembrando daquilo que já foi dito, eu quero colocar isso para você. Se considerarmos o amor como elo entre a nossa amizade e o relacionamento, nós cultivaremos vida. E por fim, irmãos e irmãs, se considerarmos o amor como elo entre fé e esperança, cultivaremos vida. Aqui eu não quero me delongar mais, já estou encerrando. Nos domingos anteriores nós falamos a respeito da fé, nós falamos a respeito da esperança, como forma de nós cultivarmos a vida. E aqui no texto do apóstolo Paulo, ele deixa claro para nós que tanto a esperança quanto a fé estão subordinadas ao amor. Nós podemos, irmãos e irmãs, afirmarmos sem sombra de dúvidas de que a fé alimenta a nossa esperança e que a esperança dá sustentação à nossa fé. Mas se a fé e a esperança que nós possuímos forem fé e esperança sem amor, esses sentimentos se transformam em sentimentos egoístas, porque se preocupa apenas com o eu e se esquece do próximo. Sejamos homens e mulheres de fé,
Homens e mulheres que se percebem inundados por uma esperança viva, por uma esperança inconfundível do amor, da presença, do cuidado de Deus. É preciso que nesses tempos difíceis sejamos homens e mulheres de fé, sobretudo nestes tempos. Mas sejamos também homens e mulheres que no compartilhar, que no vivenciar da fé e da esperança são orientados pelo amor. Como diz o texto bíblico, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, irmãos e irmãs. Porém, o maior destes é o amor. Cultivemos a vida, cultivemos o amor. Que neste domingo, hoje é domingo da Trindade, que neste domingo onde nós reconhecemos no Deus Trino o amor incondicional, possamos ser todos nós portadores do seu amor, a fim de que, aonde quer que Deus nos enviar, irmãos e irmãs, possamos ser reconhecidos como pessoas que cultivam a vida e também como pessoas que possibilitam que outras passem também a cultivar a vida. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa série de reflexões e que, ao longo dessas reflexões, alguma coisa tenha calado ao seu coração de maneira a contribuir para que você seja uma pessoa que, nesse tempo, cultive a vida. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém.